E aí, gurizada, tudo bem? Hoje, o que nós vamos aprender? A fazer soma e subtração de frações de um jeito bem fácil. Eu vou ensinar uma dica muito legal também, quando forem duas frações, para somar e subtrair, eu tenho uma super dica para mostrar para vocês, certo? Então, vamos lá. Vamos compartilhar a tela. O meu nome é Ana Cláudia, sou professora de Física e Matemática e hoje nós vamos ter uma aulinha de matemática. Vamos lá. Então, olha aqui. Por exemplo, nós vamos começar com o mais fácil, com as frações mais fáceis, que são aquelas que têm o mesmo denominador. Como, por exemplo, essas duas, ó, elas têm o mesmo denominador. Lembrando, esse número de baixo aqui da fração é sempre chamado denominador, e o número de cima da fração é sempre chamado numerador. Ah, que legal, as duas têm o mesmo denominador, então eu mantenho o denominador, porque eu só posso somar frações com o mesmo denominador, e simplesmente somo os números, ó, 9 mais 2, 11, soma algébrica. Vejo se dá para simplificar, não dá. Para simplificar, eu tenho que conseguir dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, senão eu tenho que manter ela assim como está. Ok, terminou. Vamos fazer uma subtração? A mesma coisa, se tiver o mesmo denominador, é só manter o denominador e fazer uma subtração normal, algébrica, com aquelas nossas regrinhas de sinais. Ó, denominador é o mesmo, é o 7, então tchan, 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 tá aqui o 7, e aqui daí é só fazer 2 menos 5 menos 3. Dá para simplificar? Não. Então a resposta é essa aqui. Porque até aqui? Bom, agora vamos para as operações que têm numeradores diferentes. Por exemplo, vamos supor que seja 2 sobre 5 mais 3 sobre 15. Sobre 10, 15 daria para simplificar. Então, 2 sobre 5 mais 3 sobre 10. Ó, elas têm denominadores diferentes. Não posso somar, não dá. Então, eu tenho que reduzir essas duas ao mesmo denominador. Qual é o denominador o mesmo? Aquele menor múltiplo dos dois números, eu tenho que escolher que seja o menor múltiplo igual para os dois. Qual é entre 5 e 10? É 10. Aí lá vou eu. Como é que eu faço agora? Essa fração aqui, 2 sobre 5, ela vai ter que ficar sobre 10, como essa daqui também. Então, ó, aqui eu estou fazendo separado, mas dá para fazer direto aqui. Por quanto que eu tive que multiplicar o 5 para chegar no 10? Por 2. Ok, então para eu manter a igualdade dessa fração, não mudar o resultado, eu tenho que multiplicar o numerador também por 2. Então, é 4 sobre 10. Está aqui a primeira fração equivalente a 2 sobre 5. Mas a mesma coisa aqui. Por quanto que eu tive que multiplicar o 10 dessa fração aqui para ter o denominador 10? Por 1, só por 1, né? Só dá para multiplicar por 1, vezes 1. Então, o 3 também, para manter a igualdade, eu tenho que multiplicar por 1, vezes 1, ok? Sempre que eu multiplico para chegar no denominador, eu multiplico o numerador. Então, mantenho aqui 3 sobre 10. Ah, que legal, ó, os dois agora estão com o mesmo denominador comum. Então, a regra é, como eu mostrei antes, repito 10, e só soma algébrica 4 mais 3, 7. Está aqui o resultado da soma de duas frações com denominadores diferentes. Vamos ver mais um exemplo? Vou apagar aqui para não dar confusão. Por exemplo, 3 sobre 8 mais 2 sobre 5. Ó, aqui de novo, ó, tenho a soma de duas frações com denominadores diferentes. Não pode, tem que deixar elas no mesmo denominador. Qual? O menor múltiplo igual para 8 e para 5. Que nesse caso, ó, como não são números divisíveis, então é só multiplicar 8 por 5, é 40. 8 vezes 5 é 40, e esse aqui é o menor múltiplo entre 8 e 5. Então, continuando agora. De novo, a mesma regra. Por quanto que eu tenho que multiplicar o 8 para dar 40? Porque esse número 3 vai ficar agora sobre 40. 8 vezes 5. Então, 3 vezes 5, 15.
Mais, por quanto eu tenho que multiplicar o 5 para chegar no 40? Por 8. Então, eu tenho que multiplicar o 2 por 8 também. 2 vezes 8, 16. Daí é só soma algébrica, dá 31 sobre 40. Dá para simplificar? Não dá. Então, é essa a resposta. Fácil, né? Vamos fazer uma subtraindo? Vamos fazer 3 sobre 7 menos 15 sobre 14, para ficar bem fácil. Então, qual é o menor? De novo, são denominadores diferentes, tem que achar o comum, menor múltiplo entre os dois números. É 14. Lá vou eu. 14 dividido por 7 é 2, vezes 3 é 6, menos 14 dividido por 14 é 1, vezes 15 é 15. Ou, de 7 para 14, por quantas vezes eu tive que multiplicar? Por 2. Então, o 13 eu vou multiplicar por 2 é 6. De 14 para 14, quanto eu tive que multiplicar? Por 1. Então, o 15 eu multiplico por 1. E daí, subtração normal dá menos 9, né? Porque o 15 é maior, sobre 14. Dá para simplificar? Não. Então, a resposta final é essa, certo? Agora, vamos fazer uma operação com 3 frações, para vocês verem que é a mesma coisa. Mais sobre 5, mais 7 sobre 6, ok? Então, ó, aqui eu tenho 3 denominadores diferentes. Eu tenho que achar aquele múltiplo que seja comum aos 3. Como é que eu vou fazer aqui? Assim, ó, não, se eu multiplicar os 3, até poderia, mas vai dar um número muito grande. Tem um jeito mais fácil de fazer, que é a gente tirar o mínimo múltiplo comum dos 3 números. O 3, o 5 e o 6. Lá vou eu. Então, qual é o número que eu posso dividir por 3 aqui? Por 3. 3 dividido por 3 é 1. O 5 dá para dividir por 3? Não. Então, eu repito o 5. O 6 dá para dividir por 3? Dá. É 2. Tá, agora vamos lá. Nós temos que chegar numa linha que seja tudo 1. O 5 só dá para dividir por 5. Então, repito aqui o 1, que não dá para fazer mais nada. 5 dividido por 5 é 1. O 2 não dá. Repito o 2. Ah, está faltando só esse 2 chegar no 1. Então, lá vai o 2. Então, 2 dividido por 2 é 1. E agora é só multiplicar esses números que eu achei desse lado, quando eu quis tirar o mínimo múltiplo comum. 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30. Esse é o mínimo múltiplo comum. Então, todos esses numerozinhos vão ficar tudo sobre 30. Regrinha. 3 multiplicado por quanto dá 30? Vezes 10. Então, multiplico o numerador por 10. 2 vezes 10, 20. Mais 5 multiplicado por quanto dá 30? Vezes 6. Então, 6 vezes 3, 18. Mais 6 multiplicado por quanto dá 30? 5. 7 vezes 5, 35. Agora, só soma algébrica, mantenho 30 e lá vou eu. Aqui dá 38 mais 35, 73. E agora, posso simplificar essa fração? Não. Então, eu mantenho ela desse jeito, essa resposta. Agora, e se for subtração, era só diminuir normal, certo? A regra é a mesma. Agora, vamos para a super dica, quando forem 2 frações. Quando é 3, até dá para fazer, mas vai complicar demais. Para 2 é legal. Ó, por exemplo, 2 sobre 3 mais 5 sobre 7, por exemplo. Eu vou achar o resultado dessas 2 frações. A regra é chamada borboleta, porque vocês vão ver que vai aparecer uma borboleta isso aqui, ó. O que eu faço? Multiplico os 2 denominadores, que dá 3 vezes 7, 21. E em cima, o que eu coloco? Ó? Eu multiplico essas 2 aqui, 2 vezes 7, nessa diagonal aqui, ó, é a basinha da borboleta, dá 14, multiplico, e depois eu multiplico a outrazinha da borboleta, ó, 5 vezes 3, tá aqui a nossa borboletinha, ó, mais 15. 14 mais 15 é 29 sobre 21. Não dá para simplificar, mantém o resultado. Vamos confirmar para ver se dá certo, ó.
Qual é o mínimo múltiplo comum aqui? 21. Então, por quanto que eu multiplico 3 para chegar no 21? Por 7. 7 vezes 2, 14. Mais, por quanto eu multiplico 7 para chegar no 21? Por 3. 3 vezes 5, 15. Olha lá, mesma coisa, ó. Estão vendo, ó? 29 sobre 21. Vamos ver outro exemplo da borboleta? Ó, vamos ver aqui, deixa eu ver. 3/5 menos, vou fazer com menos para mostrar para vocês que dá certo também. Menos 2 sobre 15, ó, certo? Então, vamos lá. Qual é a regra? Multiplicar os denominadores. Primeiro, 5 vezes 15, 5 vezes 5, 25, vezes 1, 5, 75. Agora, vamos montar a borboletinha. Até vou fazer com outra cor, ó. Vou fazer com verde, ó. Aqui vai a primeira asinha da borboleta, sempre começa com essa diagonal. Ó, é vezes sempre 3 vezes 5, 15, 3 vezes 15, 45. Menos, porque aqui é menos, ó. 2 vezes 5 é 10, menos 10. Isso aqui igual a 35 dividido por 75. Dá para simplificar, ó, por 5, acabaram as duas em 5, dá para simplificar. 35 dividido por 5 é 7, 75 dividido por 5 é 15. Tá aqui a resposta. Vamos ver se está certo? Vamos fazer do jeito que a gente aprendeu a fazer? Ó, o menor múltiplo entre 5 e 15 é 15. Daí, o que eu faço? Quantas vezes o 5 eu multiplico para dar 15 vezes 3? Então, 3 vezes 3, o numerador, é 9. Mais, quantas vezes eu multiplico 15 para dar 15 vezes 1? Então, 2 vezes 1 é 2. Isso daqui dá... Opa! Opa, é menos. Já estava achando que eu tinha feito alguma coisa. Quer dizer, fiz errado. Aqui é menos, ó, estão vendo? Por isso que aqui é menos também. Desculpem. Pensei numa coisa, fiz outra. Me distraí. A gente não pode se distrair em matemática. 9 menos 2 é 7 sobre 15. Ok? Tem que dar sempre a mesma resposta. Senão, um dos dois foi feito de algum jeito errado. Mas essa regrinha da borboleta Technicolor, vale sempre. Dá para fazer sempre assim, se vocês acharem mais difícil fazer dessa forma que eu ensinei antes, certo? Espero que tenham entendido tudinho. E se tiverem alguma dúvida, é só colocar aqui embaixo no meu vídeo e até a nossa próxima aula, certo? Tchau!